Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco. Com todos os povos da terra, somos convidados a louvar o Senhor nesta semana em que fazemos memória do dia da Epifania de Jesus, em que Ele se manifestou a todos os povos. Saudamos os nossos irmãos que estão unidos a nós em oração, através da televisão, da rádio e da internet. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho manifestastes a todos os povos a luz da sabedoria eterna, concedei aos vossos fiéis que, iluminados plenamente pelo esplendor da redenção de Cristo e progredindo sempre no conhecimento da verdade, alcancem a claridade da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, nós devemos amar porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. É este o mandamento que recebemos dele. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem acredita que Jesus é o Messias,
nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também o que dele nasceu. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus, cumprindo os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Deus, concedei ao Rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça, e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ele os libertará da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso a seus olhos. Por ele hão de rezar sempre, e todos os dias o bendirão. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. O seu nome será eternamente bendito, e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações. Todos os povos da terra o hão de bendizer. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra.
anunciar aos pobres a boa nova, a proclamar aos cativos a redenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam da mensagem da graça que saía da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, diz-nos o Evangelho de São Lucas, que acabou de ser proclamado, que todos os que ouviam Jesus se admiravam da mensagem da graça que saía da sua boca. Ou seja, todos se admiravam das palavras que Jesus dizia. É muito bela esta expressão de São Lucas, a mensagem da graça que saía da sua boca. Neste texto, ouvimos duas vezes ser-nos dito que o Espírito Santo conduzia Jesus. O Espírito levou Jesus para a Galileia e depois, na passagem que Jesus leu do profeta Isaías, começava exatamente: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso Jesus, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, transmitia a mensagem da graça. Ora, a mensagem da graça é o amor que Deus nos tem. Jesus disse-o com exemplos concretos. Ele veio anunciar a boa nova, proclamar a redenção aos cativos,
dar a vista aos cegos, dar a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A mensagem da graça que Jesus dá a cada um de nós hoje é o amor infinito de Deus. Deus concorre sempre para o nosso bem. Deus está sempre do nosso lado. Deus quer curar as nossas feridas. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer trazer-nos a paz. Esta é a mensagem da graça. É aquilo que Jesus hoje nos diz. É o pedido que Jesus hoje nos faz para nos entregarmos à graça de Deus, para aceitarmos a graça de Deus, para entregarmos a nossa vida a Deus, confiarmos nele, não duvidarmos que Ele nos acompanha sempre, não desanimarmos nos dias mais difíceis, como agora vivemos, mas confiar sempre que Deus está sempre do nosso lado. Naturalmente que a Santa Mãe, quando esteve aqui em Fátima e nos visitou, disse aos pastorinhos que a graça de Deus estaria com eles e seria a sua força. Porque a graça de Deus, se nos envolve, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ânimo, como fez com os santos pastorinhos e com a irmã Lúcia, que foram perseguidos por causa das aparições, foram perseguidos por causa da mensagem que transmitiam, que foram presos, que sofreram muito, mas a graça de Deus nunca os abandonou. Nem eles abandonaram a Deus, nem eles se cansaram de servir a Deus, nem eles se cansaram de falar de Deus, nem eles se cansaram nunca de levar a Deus aos outros. E a graça de Deus esteve sempre com eles, a força de Deus esteve sempre com eles. Todos se admiravam da mensagem da graça que saía da boca de Jesus. Esta mensagem é para nós. Jesus fala a cada um de nós. Jesus quer fazer companhia a cada um de nós. Jesus quer dar esta mensagem da graça a cada um de nós. Aceitemos o que Jesus nos diz. Ouçamos o que Ele quer dizer a cada um de nós. Aceitemos a sua proposta de vida. Aceitemos a graça de Deus, que será sempre o nosso conforto e a nossa força. Amém. Irmãs e irmãos, foi em Nazaré onde se tinha criado que Jesus disse: cumpriu-se hoje mesmo a passagem da Escritura que acabais de ouvir. Inspirados nesta palavra, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos ministros da Igreja que explicam a palavra, pelos leitores que a proclamam com inteligência
e por aqueles que cuidam dos livros e os preparam, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que falam de Deus aos pobres e os socorrem, pelos que defendem e visitam os prisioneiros, e pelos médicos que tudo fazem para que os cegos vejam, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que acreditam que Jesus é o Messias, pelos que aprendem a falar como Ele falou, e por todos os que imitam o que Ele fez, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que tratam dos doentes que mais sofrem, pelos que cuidam dos órfãos e das viúvas, e pelos que estão sempre disponíveis para servir, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos a Eucaristia, pelos que a vivem amando a Deus e a cada irmão, e pelos que guardam os mandamentos do Senhor, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, conforto dos pobres e libertador dos oprimidos, ouvi a oração desta família que em vós confia. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos,
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Príncipe vestido de esplendor, desde o teu nascimento. És príncipe vestido de esplendor, desde o teu nascimento. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. És príncipe vestido de esplendor, desde o teu nascimento. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja constantemente fortalecida pela comunhão nos vossos santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux.
Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aceitemos a mensagem da graça que Jesus quer comunicar a cada um de nós, o amor infinito de Deus, o amor que Deus nos quer dar. Para todos vós um santo dia e um santo ano, também um santo dia e um ano abençoado para os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.